Alguns meses após o término do meu mandato como governador, em 2011, meu mundo desabou. Não que as coisas estivessem indo às mil maravilhas nos anos anteriores. Após vencer a reeleição com 57% dos votos em 2006, aprovar políticas ambientais que inspiraram o mundo e realizar o maior investimento em infraestrutura da história da Califórnia, que continuará beneficiando motoristas, estudantes e fazendeiros por muito tempo após a minha saída, os últimos 2 anos e meio no Capitólio, em plena crise financeira. Os golpes vinham de todos os lados. Em 2008, quando o mercado entrou em colapso, em um dia, as pessoas começaram a perder suas casas, e no seguinte, estávamos na maior recessão desde a Grande Depressão, tudo porque um grupo de banqueiros gananciosos destruiu o sistema financeiro global. Um dia a Califórnia celebrava um recorde na redução do déficit orçamentário, que nos permitiu criar uma reserva de capital. No outro, o fato de o orçamento do Estado depender tanto de Wall Street nos deixou com um déficit de 20 bilhões de dólares, quase nos levando à falência. Passei tantas madrugadas trancado em uma sala com os líderes dos 2 partidos do poder legislativo, tentando tirar o Estado do fundo do poço, que parecia que a Califórnia estava prestes a ser reconhecida como parte do governo nacional. Só que as pessoas não queriam saber de nada disso. A única coisa que elas viam era que cortamos serviços e aumentamos impostos. É claro que se pode entender que governadores não controlam um desastre financeiro mundial. No entanto, a verdade é que você recebe o crédito quando a economia vai bem, mesmo que isso tenha pouco a ver com seu trabalho, e por isso também leva a culpa quando as coisas desandam. Mas a sensação não era boa. Não pense, porém, que tudo foi ruim. Tivemos algumas vitórias. Conseguimos acabar com o sistema que permitia aos partidos vetar leis em prejuízo do bem da população, o que transformava nossos políticos em figuras acomodadas. Derrotamos as empresas do setor petrolífero, que tentavam barrar nosso progresso ambiental, e avançamos ainda mais. Enchemos o estado de energia solar e outras fontes renováveis, e fizemos investimentos históricos para garantir a liderança mundial no uso de tecnologias limpas. Entretanto, descobri, naqueles últimos anos da década de 2000, que você pode implementar as leis mais inovadoras que um governo estadual já viu, e ainda assim, se sentir um fracasso absoluto. Isso acontece quando um eleitor pergunta por que você não conseguiu evitar que ele perdesse a casa, quando um pai questiona o corte no orçamento da escola do filho, ou quando trabalhadores querem saber por que perderam seus empregos. Essa não foi a única vez que fracassei em público, obviamente. Já sofri derrotas dramáticas na minha carreira no fisiculturismo, participei de filmes que foram um fiasco, e, portanto, não era a primeira vez que via meus índices de aprovação despencarem como o Dow Jones, mas eu não estava nem perto do fundo do poço. E não foi a recessão que fez meu mundo cair. Fui eu mesmo. Eu destruí minha família. Nenhum fracasso foi pior do que esse. Não vou repetir essa história aqui. Já contei em outros lugares, e ela já foi repetida muitas vezes. Todo mundo sabe o que aconteceu. Se você não sabe, pode pesquisar no Google. Já magoei demais minha família, e o caminho para restaurar esses relacionamentos foi longo. Não vou usar essa história para alimentar fofocas. O que vou dizer é que, no fim daquele ano, me vi em uma situação ao mesmo tempo familiar e estranha. Eu estava no fundo do poço. Já estive ali antes. Só que desta vez estava na lama, em um buraco escuro, e precisava decidir: valeria a pena me limpar e começar a lenta escalada para sair dali, ou seria melhor simplesmente desistir? Os projetos cinematográficos em que eu estava envolvido desde a saída do governo viraram fumaça. O desenho animado levemente baseado na minha vida, que tinha me deixado tão empolgado, sumiu. A mídia me ridicularizava, e minha história parecia ter chegado ao fim após 3 atos: fisiculturista, ator, governador. Todo mundo adora um conto que termina em tragédia, principalmente quando é sobre a queda dos poderosos. Porém, se você já leu algo sobre mim,
provavelmente sabe que eu não desisti. Na verdade, encarei o desafio de me reerguer com determinação. É a luta que torna o sucesso tão doce. Meu quarto ato é a junção de todos os três anteriores, unificados para me tornar o mais útil possível, com um toque extra que eu não esperava. Continuo na cruzada pelo fisiculturismo e pelo mundo fitness, enviando e-mails diários sobre condicionamento físico para centenas de milhares de pessoas e organizando o Arnold Sports Festival, que acontece em várias partes do mundo. Meu trabalho político continua no After School All Stars, ajudando 100 mil crianças em 40 cidades dos Estados Unidos, no Instituto Schwarzenegger de Política Estadual e Global, na Universidade do Sul da Califórnia, onde promovemos reformas políticas em todo o país, e na Iniciativa Climática Schwarzenegger, que defende políticas ambientais globalmente, e a carreira no entretenimento. Ela paga por tudo isso. Depois de uma série de filmes, voltei com um seriado que me divertiu muito, enquanto eu explorava um universo criativo diferente. Eu sabia que daria continuidade a todas essas carreiras. Como sempre digo, you'll be back. Mas nunca imaginei que, como resultado de todos os fracassos, redenções e reinvenções, eu me tornaria alguém ligado à autoajuda. De repente, começaram a me pagar cachês no nível de ex-presidentes, para palestras motivacionais voltadas a clientes e equipes. Algumas dessas palestras foram gravadas, publicadas no YouTube e em redes sociais, e viralizaram. Com isso, minhas redes começaram a crescer. Sempre que eu compartilhava observações sobre questões urgentes, ou oferecia uma voz calma em meio ao caos, esses vídeos se espalhavam ainda mais. Minha ajuda parecia realmente beneficiar as pessoas, da mesma forma que, no início da minha carreira, fui beneficiado ao conhecer meus ídolos e ao ler sobre eles, muitos dos quais menciono neste livro. Assim continuei nesse caminho. Passei a espalhar cada vez mais positividade pelo mundo. E quanto mais eu falava, mais pessoas se aproximavam de mim, na academia, para dizer que eu as ajudara a superar um momento difícil. Sobreviventes de câncer, pessoas que perderam o emprego, profissionais prestes a começar uma nova fase na carreira. Conversei com homens e mulheres, jovens e idosos, estudantes do ensino médio e aposentados, ricos e pobres, pessoas de todas as cores, crenças e orientações, representando todo o arco-íris da humanidade. Foi incrível. E também surpreendente. Eu não entendia por que isso estava acontecendo. Então fiz o que sempre faço quando quero compreender algo. Parei e analisei a situação. Ao dar um passo para trás, percebi que havia muita negatividade, pessimismo e autocomiseração no mundo. Também percebi que muitas pessoas estavam profundamente infelizes, apesar de os especialistas sempre dizerem que vivemos no melhor momento da história da humanidade. Nunca tivemos menos guerras, menos doenças, menos pobreza e menos opressão do que agora. É o que os dados mostram. Em teoria, isso é verdade. Mas há outro conjunto de dados, mais subjetivo e difícil de mensurar, que todos observamos e ouvimos ao assistir ao noticiário, ao navegar pelas redes sociais ou ao conversar com as pessoas. Muitas falam sobre se sentir irrelevantes, invisíveis ou sem rumo. Garotas e mulheres dizem que não se sentem boas ou bonitas o suficiente. Rapazes falam sobre se sentirem inúteis ou fracos. Enquanto isso, os índices de suicídio e os níveis de vício só aumentam. Após a pandemia da Covid-19, estamos enfrentando uma verdadeira epidemia dessas emoções em quase todos os segmentos da sociedade. No mundo todo, a incidência de depressão e ansiedade aumentou 25% desde 2020. Um estudo da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de Boston, publicado em setembro de 2020, revelou que a prevalência de depressão entre adultos nos Estados Unidos triplicou entre 2018 e a primavera de 2020, após apenas alguns meses de isolamento social. Antes disso, 75% dos adultos americanos relataram não sentir nenhum sintoma de depressão.
Em abril de 2020, esse número caiu para menos de 50%. É uma variação enorme. O problema vai além da Covid-19, porque existem grupos, instituições e até mercados inteiros que se aproveitam da tristeza das pessoas. Eles vendem ilusões, alimentam a irritação, espalham mentiras e fomentam o descontentamento, tudo em nome do lucro e de ganhos políticos. Essas forças têm interesse em manter as pessoas tristes e indefesas, escondendo o quanto pode ser simples usar ferramentas que geram propósito e autossuficiência, as principais armas contra a infelicidade e a apatia. Acho que foi por isso que milhões de pessoas em todo o mundo começaram a buscar respostas em podcasts e newsletters como a minha. Em um momento em que a cultura parecia tão desestruturada, essas pessoas procuravam alguém em quem confiar, alguém que se recusasse a participar de joguinhos ardilosos e optasse por ser implacavelmente positivo, enquanto todo mundo parecia insistir no negativo. Eram essas pessoas que eu encontrava na academia todos os dias. Eu sentia uma afinidade com elas porque expressavam muitas das mesmas emoções que senti depois de deixar o governo, em 2011, quando tudo desmoronou. Também percebi que, ao oferecer conselhos e incentivos, quando tentava inspirá-las, tranquilizá-las e motivá-las, eu recorria a ferramentas muito familiares. Eram as ferramentas que desenvolvi ao longo de 60 anos e usei com sucesso nos 3 atos anteriores da minha vida. Foram as mesmas que usei quase uma década atrás, quando cheguei ao fundo do poço e decidi voltar à superfície. Essas ferramentas não são revolucionárias. Na verdade, são atemporais. Sempre funcionaram e sempre funcionarão. Penso nelas como os elementos de uma planta baixa ou de um mapa para uma vida feliz, bem-sucedida e útil, seja lá o que isso signifique para você. Elas envolvem saber aonde você quer chegar, traçar o caminho para isso, ter disposição para se esforçar e a capacidade de mostrar aos seus entes queridos que a jornada que você deseja compartilhar com eles vale a pena. São ferramentas que incluem a capacidade de mudar de direção quando uma barreira aparece no caminho e a habilidade de manter a mente aberta para observar seus arredores e encontrar novas formas de seguir em frente. Acima de tudo, quando você alcançar seu objetivo, essas ferramentas exigem que você reconheça toda a ajuda que recebeu ao longo da jornada e retribua de forma justa. Este livro se chama Seja Útil, porque esse foi o melhor conselho que recebi do meu pai. Essa frase ficou gravada na minha mente e nunca saiu, e espero que o mesmo aconteça com os conselhos que compartilho nas próximas páginas. Ser útil foi a força que guiou todas as minhas decisões e organizou as ferramentas que usei para atingir meus objetivos. Ser campeão de fisiculturismo, ator de sucesso e servidor público eram metas importantes, mas não eram o que realmente me motivava. Por muitos anos meu pai não concordou com a minha visão do que significa ser útil, e talvez eu não concorde com a sua no final das contas. Mas o propósito de um bom conselho não é dizer o que construir, e sim mostrar como construir e por que isso importa. Meu pai faleceu na mesma idade que eu tinha quando meu mundo desabou. Nunca tive a chance de perguntar a ele o que fazer, mas imagino o que ele diria: seja útil, Arnold. Escrevi este livro como uma forma de honrar essas palavras e transmitir os conselhos que ele me deu. Escrevi pelos anos que tive, e ele não teve, usando esse tempo para me redimir, sair do fundo do poço e construir o 4º ato da minha vida. Escrevi este livro porque acredito que todos podem se beneficiar das ferramentas que usei em cada fase da minha trajetória, e porque acho que todos nós precisamos de um mapa confiável para alcançar a vida com que sempre sonhamos. E, acima de tudo, escrevi este livro porque acredito que todos nós precisamos ser úteis. Muitas pessoas incríveis estão perdidas. Algumas das melhores almas não sabem o que fazer com suas vidas. Não estão felizes, não se sentem saudáveis. A maioria odeia seus empregos,
Vive relacionamentos que não satisfazem, raramente sorriem ou riem. Sentem-se exaustas, sem propósito, como se estivessem presas a um caminho sem saída. Se você observar bem, verá essas pessoas por toda parte, e talvez até no reflexo do espelho. Mas está tudo bem. Nem você nem elas estão além da salvação. Isso é o resultado de viver sem uma visão clara, sem saber onde se quer chegar, mesmo depois de fazer tudo o que parecia possível ou merecido. Isso pode ser transformado, porque toda mudança significativa começa com uma visão. Uma visão é o alicerce do propósito e do significado. Ter uma visão clara é imaginar como você deseja que sua vida seja e traçar um plano para alcançar isso. As pessoas que parecem mais perdidas geralmente carecem dessa clareza. Elas não têm uma imagem do futuro nem um plano para chegar lá. Olham para si mesmas e perguntam: como cheguei aqui? Sem conseguir responder. Foram muitas escolhas e ações acumuladas, mas elas nem percebem como chegaram a esse ponto. Talvez até digam: eu odeio viver assim, por que escolheria isso para mim? A verdade é que ninguém as obrigou a aceitar um trabalho que não leva a lugar nenhum, a negligenciar a saúde ou a abandonar hábitos positivos. Ninguém colocou uma aliança em seus dedos contra a vontade, nem insistiu para que comessem aquele hambúrguer extra. Ninguém forçou decisões como faltar aulas, deixar de se exercitar ou virar noites jogando em vez de descansar. Cada decisão tem peso. E quando falta uma visão clara, as escolhas se tornam automáticas, sem direção. Mas isso pode ser mudado. Tudo começa ao decidir enxergar um futuro melhor e tomar as rédeas do seu caminho. Mesmo assim, essas pessoas acreditam profundamente no que dizem. E eu acredito que elas realmente pensem assim. Elas sentem como se a vida simplesmente acontecesse, como se não tivessem nenhuma escolha sobre o próprio destino. E quer saber? Elas não estão totalmente erradas. Ninguém escolhe as circunstâncias em que nasce. Eu cresci em uma pequena vila na Áustria, durante o início da Guerra Fria. Minha mãe era carinhosa, mas meu pai era rígido e, em alguns momentos, abusivo. Apesar disso, eu o amava profundamente. Era uma relação complexa. Tenho certeza de que sua história também é cheia de nuances. Crescer é sempre mais difícil do que parece para os outros. Embora não possamos mudar o que aconteceu, temos o poder de decidir para onde queremos ir a partir daqui. Existem razões para tudo o que vivemos até agora, sejam boas ou ruins. No entanto, na maioria das vezes, não se trata de falta de escolhas. Sempre há escolha. O que nos falta muitas vezes é um sistema para avaliar as decisões que tomamos. É aqui que uma visão clara faz toda a diferença. Ela nos ajuda a discernir se uma decisão nos aproxima ou nos afasta do caminho que desejamos para a nossa vida. Cada escolha pode tornar a visão de nosso futuro mais nítida ou mais embaçada. As pessoas mais felizes e realizadas no mundo dedicam esforços extraordinários para evitar escolhas que as desviem de seus objetivos ou compliquem ainda mais suas situações. Em vez disso, elas tomam decisões que reforçam sua visão e chegam mais perto de alcançá-la. Não importa se o objetivo é pequeno ou gigantesco, o processo é sempre o mesmo. A única diferença entre nós e essas pessoas está na clareza da visão que temos para o nosso futuro, na força do plano que criamos para alcançá-lo e na aceitação de que a responsabilidade de realizar essa visão é inteiramente nossa. Mas como criar essa visão clara? Existem dois caminhos: começar com pequenos passos e ir construindo uma imagem maior com o tempo, ou começar com uma visão ampla e, como ajustar o foco de uma câmera, ir refinando até que ela se torne clara. Foi assim que aconteceu comigo. A verdade é que ninguém as obrigou a aceitar um trabalho que não leva a lugar nenhum, a negligenciar a saúde ou a abandonar hábitos positivos. Ninguém colocou uma aliança em seus dedos contra a vontade, nem insistiu para que comessem aquele hambúrguer extra. Ninguém forçou decisões como faltar aulas, deixar de se exercitar ou virar noites jogando em vez de descansar. Cada decisão tem peso. E, quando falta uma visão clara,
As escolhas se tornam automáticas, sem direção. Mas isso pode ser mudado. Tudo Comece com uma imagem ampla e foque aos poucos. Minha primeira visão para o futuro era bem ampla. Tudo o que eu conseguia enxergar eram os Estados Unidos. Nada além disso. Eu tinha apenas 10 anos e havia começado a estudar em Graz, uma cidade maior e mais agitada que a minha vila natal. Naquela época, parecia que tudo ao meu redor trazia algum detalhe fascinante sobre os Estados Unidos. As aulas na escola, as capas das revistas, os noticiários que passavam antes dos filmes no cinema. Eu via imagens da Golden Gate Bridge e dos Cadillacs, com traseiras enormes deslizando por estradas de várias faixas. Assistia a filmes de Hollywood e via astros do rock em programas de TV filmados em Nova York. O Chrysler Building e o Empire State Tower pareciam gigantes, fazendo os prédios mais altos da Áustria parecerem pequenos armazéns. Havia ruas cercadas por palmeiras e mulheres incríveis em praias como Muscle Beach. Era como se os Estados Unidos estivessem em todos os lugares, grandiosos e reluzentes. Para uma criança impressionável como eu, aquelas imagens eram combustível puro para os sonhos. Elas me cativaram de tal forma que seria impossível esquecê-las. Eu sabia, no fundo, que aquele era o lugar onde eu deveria estar. Mas o que eu faria lá? Não fazia ideia. Era apenas uma visão inicial, vaga e desfocada. Eu era jovem e sabia muito pouco sobre a vida. No entanto, aprendi que as visões mais poderosas muitas vezes surgem assim, de obsessões que nascem na juventude antes que o mundo exterior nos ensine a duvidar delas. O famoso surfista de ondas gigantes Garrett McNamara, ao falar sobre insatisfação na vida, sugeriu uma técnica interessante. Volte aos seus 3 anos de idade. Pense no que você amava fazer. Descubra como transformar isso em sua vida, crie um plano e vá atrás. Ele estava descrevendo o processo de construir uma visão, e acredito que ele tem toda a razão. Claro, não é tão simples quanto parece, mas também não é complicado. Esse processo pode começar olhando para trás, lembrando-se do que você amava fazer e pensando de forma ampla. Suas obsessões de infância são pistas valiosas para identificar a visão original que você teve para si mesmo, aquela que talvez tenha ignorado por tanto tempo. Foi o caso de Tiger Woods, que mostrou suas habilidades no golfe no programa The Mike Douglas Show, quando tinha apenas 2 anos. Ou das irmãs Serena e Venus Williams. Muitos não sabem, mas o pai delas, Richard, incentivou todos os seus 5 filhos a jogar tênis desde cedo. Embora todos fossem talentosos, apenas Venus e Serena desenvolveram uma verdadeira paixão, uma obsessão. E foi essa paixão que transformou o tênis na base de como elas cresceram e se enxergaram no mundo. Algo semelhante aconteceu com Steven Spielberg. Ele não era obcecado por filmes quando criança, mas adorava televisão. Tudo mudou quando seu pai recebeu uma pequena filmadora Oitom de presente no Dia dos Pais. Inicialmente o objetivo era registrar viagens de família, mas Steven logo começou a brincar com a câmera. Na mesma idade em que eu estava sonhando com os Estados Unidos, ele descobriu a magia de criar filmes. Aos 12 anos, produziu seu primeiro curta. Aos 13, outro, e lhe rendeu uma medalha de honra dos escoteiros por fotografia. Ele até levava a câmera em viagens de escotismo. Fazer filmes se tornou sua primeira grande orientação, especialmente após se mudar com a família de Nova Jersey para o Arizona. No início, a visão de Spielberg não era ir para Hollywood, ganhar um Oscar, ou se tornar rico e famoso. Essas metas específicas vieram depois. Sua visão inicial era simplesmente fazer filmes, algo amplo e geral, assim como foi para Tiger, golfe, Venus e Serena, tênis, e para mim, os Estados Unidos. Esse tipo de visão é comum, e para a maioria de nós, essencial. Tentar começar com algo muito específico pode ser complicado demais e levar à confusão, fazendo com que você pule passos importantes no processo,
Uma visão ampla oferece um ponto de partida acessível, um espaço para explorar e ajustar com o tempo. À medida que você avança, a visão não se torna mais limitada, mas sim mais específica. É como ajustar o zoom em um mapa. Começa com a visão de um continente, depois passa para países, estados, cidades e, por fim, bairros e ruas. Cada detalhe se torna mais nítido conforme você progride, ajudando a traçar um caminho claro e alcançável. Foi o caso de Tiger Woods, que mostrou suas habilidades no golfe no programa The Mike Douglas Show, quando tinha apenas 2 anos. Ou das irmãs Serena e Venus Williams. Muitos não sabem, mas o pai delas, Richard, incentivou todos os seus 5 filhos a jogar tênis desde cedo. Embora todos fossem talentosos, apenas Venus e Serena desenvolveram uma verdadeira paixão, uma obsessão. E foi essa paixão que transformou o tênis na base de como elas cresceram e se enxergaram no mundo. Algo semelhante aconteceu com Steven Spielberg. Ele não era obcecado por filmes quando criança, mas adorava televisão. Tudo mudou quando seu pai recebeu uma pequena filmadora Oitom de presente no Dia dos Pais. Inicialmente o objetivo era registrar viagens de família, mas Steven logo começou a brincar com a câmera. Na mesma idade em que eu estava sonhando com os Estados Unidos, ele descobriu a magia de criar filmes. Aos 12 anos, produziu seu primeiro curta. Aos 13, outro, e lhe rendeu uma medalha de honra dos escoteios por fotografia. Ele até levava a câmera em viagens de escotismo. Fazer filmes se tornou sua primeira grande orientação, especialmente após se mudar com a família de Nova Jersey para o Arizona. No início, a visão de Spielberg não era ir para Hollywood, ganhar um Oscar, ou se tornar rico e famoso. Essas metas específicas vieram depois. Sua visão inicial era simplesmente fazer filmes, algo amplo e geral, assim como foi para Tiger, golfe, Venus e Serena, tênis, e para mim, os Estados Unidos. Esse tipo de visão é comum, e para a maioria de nós, essencial. Tentar começar com algo muito específico pode ser complicado demais e levar à confusão, fazendo com que você pule passos importantes no processo. Uma visão ampla oferece um ponto de partida acessível, um espaço para explorar e ajustar com o tempo. À medida que você avança, a visão não se torna mais limitada, mas sim mais específica. É como ajustar o zoom em um mapa. Começa com a visão de um continente, depois passa para países, estados, cidades e, por fim, bairros e ruas. Cada detalhe se torna mais nítido conforme você progride, ajudando a traçar um caminho claro e alcançável. Todas essas respostas são válidas e abrem caminho para ajudar de forma mais precisa. Esse tipo de refinamento transforma uma visão geral em algo mais específico, direcionando os esforços para as ações mais eficazes. No fisiculturismo, esse processo de afunilar o foco é fundamental. Ele não se aplica apenas aos títulos que alguém deseja conquistar, mas também aos passos necessários dentro da academia para alcançá-los. Quando cheguei aos Estados Unidos no outono de 1968, aos 21 anos, comecei a treinar na lendária Gold's Gym em Venice Beach, sob a orientação de Joe Weider. Naquele momento, eu já havia acumulado diversos títulos, incluindo o de Mister Universo naquele mesmo ano, marcando minha estreia profissional. Esses títulos foram decisivos para chamar a atenção de Joe e abrir as portas que me trouxeram ao país. No entanto, conquistar títulos não foi o único motivo pelo qual Joe decidiu investir em mim. Ele acreditava que eu poderia ir muito além de ser apenas um campeão. Eu ainda era muito jovem para os padrões do fisiculturismo da época, mas tinha uma energia inesgotável para treinar, uma ambição incontrolável de me destacar e uma determinação que ele considerava incomum. Joe percebeu que eu tinha potencial para me tornar não apenas o melhor fisiculturista do mundo, mas possivelmente o maior de todos os tempos. Foi sob sua orientação que comecei a ajustar ainda mais o foco da minha visão, identificando exatamente o que seria necessário para alcançar esse objetivo. Eu estava nos Estados Unidos, tinha conquistado o título de Mister Universo,
mas sabia que o trabalho estava apenas começando. O verdadeiro desafio era dar um passo além e me transformar na melhor versão de mim mesmo em Crie tempo e espaço. Nem todo mundo começa a desenvolver uma ideia clara sobre o que deseja da vida aos 15 anos, como aconteceu comigo. Reconheço que tive sorte. Cresci em um pequeno vilarejo, com ruas de terra e uma casa sem água encanada ou esgoto. Havia espaço e tempo de sobra para sonhar, deixar a mente vagar e alimentar minha imaginação. Eu era como uma página em branco, onde tudo que via ou lia podia me influenciar profundamente. Imagens dos Estados Unidos enchiam minha mente. Brincadeiras de gladiador no parque com meus amigos alimentavam minha fantasia. Notícias sobre um halterofilista quebrando recordes me fascinavam. Descobrir que o Mister Áustria, Kurt Marnow, treinava em Graz, tão perto de onde eu morava, parecia mágico. Assistir a Hércules na conquista de Atlântida e perceber que o protagonista era interpretado por um Mister Universo consolidava uma conexão. E quando soube que Steve Reeves, o Hércules anterior, também havia sido Mister Universo, tudo começou a fazer sentido. Depois, veio o momento de encontrar uma revista de fisiculturismo com Reg Park na capa e perceber que ele, como eu, também era de uma cidade pequena. Essas experiências foram como peças de um quebra-cabeça que juntas formaram minha primeira visão de futuro. Elas não apenas inspiraram minha ambição, mas também ajudaram a torná-la mais nítida, me dando um propósito claro para perseguir durante os 20 anos seguintes. Para muitas pessoas, esse tipo de clareza não surge tão cedo. Encontrar uma visão pode ser um processo longo que leva anos ou até décadas. E para algumas, isso nunca acontece. Elas passam a vida sem um propósito definido, sem nem mesmo lembranças de uma paixão da juventude que poderia ter sido transformada em algo maior. Essas possibilidades, que poderiam ter alimentado sonhos, muitas vezes são diluídas pelo excesso de distrações da vida moderna, redes sociais, aparelhos eletrônicos e o frenesi do cotidiano. Pior ainda, são apagadas por sentimentos de impotência, que fazem com que muitos sintam que a vida apenas acontece, sem que eles tenham o controle de sua direção. É compreensível sentir-se perdido às vezes, mas permanecer inerte, bancando a vítima, é simplesmente inaceitável. A responsabilidade pela vida que você deseja é exclusivamente sua, ninguém vai construí-la por você. Se você ainda não tem uma ideia clara de como quer que sua vida seja, tudo bem. O importante é começar agora. Suas escolhas a partir deste momento são as que realmente contam. E há 2 passos fundamentais para dar início a essa transformação. Primeiro, estabeleça metas pequenas e alcançáveis. Não se preocupe neste momento com grandes sonhos ou objetivos complicados. Concentre-se em melhorar pequenos aspectos da sua vida e em conquistar coisas simples, mas significativas, todos os dias. Pode ser uma meta de treino, organizar algo em casa, ler um capítulo de um livro ou fazer uma nova conexão profissional. Escolha atividades que você goste ou que o deixem orgulhoso por tê-las concluído. Faça isso de forma consistente, com pequenas metas diárias, e observe como seu foco e sua perspectiva começam a mudar. À medida que ganhar confiança e consistência, amplie suas metas, transforme-as em objetivos semanais, depois, mensais. Em vez de tentar definir imediatamente uma grande visão de vida, construa sua trajetória passo a passo. Permita que sua visão se desenvolva naturalmente a partir desse progresso. Quando sua perspectiva começar a se expandir e o sentimento de estagnação for desaparecendo, será hora de dar o segundo passo, desligue-se das distrações e crie momentos para reflexão e inspiração. Mesmo que seja por poucos minutos no início, esses momentos são cruciais para o processo de descobertas e para deixar sua criatividade fluir. É claro que isso não é fácil. A vida fica cada vez mais agitada e cheia de compromissos à medida que envelhecemos.
Pode parecer um desafio encontrar tempo e espaço sem sentir que está negligenciando responsabilidades maiores, especialmente enquanto gerencia suas metas diárias, semanais e mensais. E sim, será difícil no início. Mas sabe o que é ainda mais difícil? Passar a vida insatisfeito vivendo algo que você despreza. Comparado a isso, o esforço de estabelecer pequenos objetivos e reservar tempo para refletir é um preço muito pequeno a pagar. Você pode começar com algo simples, uma caminhada. Essa atividade trivial já foi a fonte de inspiração para inúmeros pensadores, líderes, cientistas, artistas e empreendedores ao longo da história. Beethoven, por exemplo, costumava andar carregando folhas em branco e um lápis pronto para registrar suas ideias. O poeta romântico William Wordsworth criava seus versos enquanto caminhava ao redor de um lago próximo de sua casa. Na Grécia Antiga, filósofos como Aristóteles ensinavam enquanto caminhavam com seus alunos, muitas vezes desenvolvendo ideias no meio do trajeto. Séculos mais tarde, Friedrich Nietzsche afirmou: somente as ideias que surgem enquanto caminhamos têm valor. Até mesmo Einstein encontrava tempo para refinar suas teorias enquanto passeava pelo campus da Universidade de Princeton. O escritor Henry David Thoreau observou: assim que minhas pernas começam a se mover, meus pensamentos começam a fluir. Esses exemplos mostram como algumas das mentes mais brilhantes da história aproveitaram o poder de uma caminhada para criar tempo e espaço para pensar. Mas você não precisa ser um gênio ou um prodígio para sentir os benefícios dessa prática. Diversos estudos comprovam o impacto das caminhadas na criatividade. Em 2014, pesquisadores da Universidade de Stanford descobriram que caminhar aumentou significativamente o pensamento criativo em 100% dos participantes que realizaram tarefas criativas durante a caminhada. Além disso, há inúmeros relatos de pessoas comuns que experimentaram transformações pessoais após adotar caminhadas regulares. Uma simples pesquisa online, por termos como caminhadas e mudança, revela uma avalanche de histórias intituladas Como as caminhadas mudaram minha vida. Esses relatos vêm de pessoas de todas as idades, origens e estilos de vida, homens e mulheres, jovens e idosos, atletas e iniciantes, de todos os cantos do mundo. Não importa quem você seja ou onde esteja, a caminhada é uma ferramenta simples e acessível que pode abrir sua mente para novas ideias, aumentar sua criatividade e transformar sua perspectiva. Caminhar foi fundamental para ajudar essas pessoas a mudar sua rotina, adquirir novos hábitos, resolver problemas complexos, processar traumas e tomar decisões cruciais. Um exemplo notável é o de Jono Lineen, um australiano que, aos 30 anos, decidiu percorrer sozinho mais de 2.700 quilômetros pelo Himalaia Ocidental, uma jornada em que foi o primeiro a realizar sem companhia. Seu objetivo era se testar. Durante meses, ele caminhou longas distâncias, chegando a 40 quilômetros por dia, acompanhado apenas de seus pensamentos e da grandiosa paisagem montanhosa. Não havia como escapar dessas duas coisas. Com o tempo, Jono teve uma revelação sobre o verdadeiro propósito de sua jornada. Ele percebeu que não estava ali apenas para se desafiar fisicamente, mas para se curar. Compreendi que o que eu buscava nas montanhas era uma maneira de aceitar a morte do meu irmão mais novo, escreveu ele, refletindo sobre a experiência em um artigo de 2021. Os anos após a perda de seu irmão haviam sido difíceis, e a simplicidade da caminhada, mesmo sendo extenuante, proporcionou-lhe a clareza necessária para superar aquele momento de dor. Anos depois, Jono vivenciou outra transformação, dessa vez caminhando pelos 800 quilômetros do caminho de Santiago de Compostela, a famosa rota de peregrinação católica no norte da Espanha. Eu estava preso a um trabalho estressante em Londres e precisava de uma pausa, comentou ele. Ao concluir a jornada, após quase 3 semanas cruzando campos, vilarejos e montanhas, tomou uma decisão importante. Pediu demissão de seu trabalho.
A mudança me levou a rumos novos e maravilhosos, e sou muito grato à caminhada por ter me ajudado a chegar até aqui. A vivência de Jono não é algo único. Todo ano, mais de 300 mil pessoas de diversas partes do mundo percorrem o caminho de Santiago, e menos de um terço delas o fazem por motivos puramente religiosos. A maioria tem outras razões, semelhantes às de Jono, provavelmente. Essas pessoas estão em busca de inspiração, de mudança, e as caminhadas se apresentam como uma excelente forma de encontrar isso. Pessoalmente, ao longo dos anos, usei a academia como um espaço para refletir. Quando vou esquiar, aproveito os 10 ou 15 minutos do teleférico como um momento único, um espaço de tranquilidade onde minha mente pode divagar. Também faço isso ao andar de bicicleta, onde o silêncio e a ausência de distrações proporcionam o ambiente perfeito para deixar os pensamentos fluírem livremente. Atualmente, encontro esse tipo de espaço para inspiração ao entrar na jacuzzi todas as noites. Há algo de especial na água quente, no vapor, no som suave dos jatos de água e nas bolhas se agitando. A sensação de flutuar, de não sentir o peso do corpo, aguça todos os outros sentidos e me conecta com tudo ao meu redor. A jacuzzi me oferece 20 a 30 minutos de clareza mental. É ali que consigo pensar de forma mais clara. Foi nesse ambiente que tive a ideia para o meu discurso ao povo dos Estados Unidos. Foi nesse ambiente que tive a ideia para o meu discurso ao povo dos Estados Unidos, após os acontecimentos de 6 de janeiro de 2021. Como a maioria das pessoas, assisti à invasão do Capitólio pela televisão e fui acompanhando os detalhes pelas redes sociais. E, como muitos, senti uma mistura de emoções, descrença, frustração, confusão, raiva e, no fim, tristeza. Fiquei triste pelo meu país, pois aquele dia foi marcante e sombrio, mas também senti pesar por todos os homens e mulheres, jovens e idosos, que as câmeras capturaram enquanto as emissoras transmitiam aquele momento histórico ao mundo, mostrando rostos marcados pela raiva, desespero e alienação. Aquela seria a marca que essas pessoas deixariam para a história. Esse seria o legado delas. Naquela noite, enquanto estava sentado na jacuzzi, com os jatos relaxando meus músculos tensos pelo estresse do dia, fiquei refletindo muito sobre o que havia acontecido. Aos poucos, cheguei à conclusão de que as cenas daquele dia não eram uma simples demonstração de retórica política, nem uma tentativa de revitalizar a árvore da liberdade com o sangue de patriotas e tiranos, como Thomas Jefferson poderia ter dito. Aquilo era um grito de socorro. E eu queria ajudar aquelas pessoas. Desde 2003, meu foco tem sido ajudar os outros. Serviço público. Usar a visibilidade e o poder que vem com a fama e um cargo político para causar um impacto positivo na vida de tantas pessoas quanto possível. Essa foi a direção que minha visão tomou para o terceiro capítulo da minha vida. Mas o que eu estava vendo era diferente, algo mais profundo. Eu assistia aos vídeos e acompanhava as atualizações em tempo real pelas redes sociais de pessoas que estavam lá, manifestantes, policiais, espectadores, jornalistas. Se aquelas pessoas podiam me alcançar pelas redes sociais, pensei, talvez eu também pudesse alcançá-las. Uma ideia surgiu rapidamente na minha mente. Eu me vi sentado à minha mesa, segurando a espada de Conan, o bárbaro, fazendo um discurso que transcendia todas as divisões que nos separavam, utilizando minha plataforma de uma maneira inédita para mim. Naquele domingo, decidi fazer um discurso ao vivo no meu Instagram, com a esperança de que, ao falar diretamente com as pessoas que mais sofriam, eu poderia ajudá-las, oferecendo um caminho para a cura. Compartilhei minha história. Falei sobre a promessa dos Estados Unidos. Depois, levantei a espada de Conan, como imaginei que faria dias antes. Expliquei como aquela espada poderia ser vista como uma metáfora para nossa democracia, se quiséssemos, e disse que, quanto mais intensas as provações pelas quais uma espada passa durante sua forja sendo aquecida, batida, esfriada e polida,
repetidamente, mais forte, afiada e resistente ela se torna. Chamei meu discurso de um coração servil, não só porque acreditava que era isso que todos nós precisaríamos para atravessar um momento tão obscuro da nossa história, mas também porque sentia que era uma dívida com o país. Desde que eu tinha cerca de 10 ou 11 anos, via os Estados Unidos como o melhor país do mundo, a maior democracia do planeta. Tudo o que eu tinha, tudo o que eu havia conquistado, quem eu me tornei, os Estados Unidos tornaram tudo isso possível. Era o único lugar no mundo onde minha visão poderia se tornar realidade. Agora, esse país estava sendo ameaçado, e com um coração servil, eu queria defendê-lo. O termo coração servil também se aplicava à visão que eu começava a desenvolver sobre como usar minha presença nas redes sociais para impactar positivamente o maior número possível de pessoas ao redor do mundo, de maneira mais direta do que nunca. Era a evolução de uma visão de 2 décadas sobre serviço público, levando ao 4º capítulo da minha vida, algo que jamais teria acontecido se eu não tivesse o hábito de criar espaço todos os dias para pensar e deixar a inspiração e novas ideias fluírem. Caminhar, malhar, ler, pedalar, relaxar na jacuzzi. Não importa o que você faça. Quando se sentir travado, quando tiver dificuldade em formar uma visão clara para a vida que quer, meu conselho é simples: estabeleça pequenos objetivos para começar a ganhar impulso e encontre tempo e espaço todos os dias para pensar, sonhar acordado, observar ao seu redor e estar presente no mundo. Deixe a inspiração e as ideias chegarem. E se você não conseguir encontrar o que está procurando, ao menos se permita ser encontrado. Veja com clareza. Quando digo que me via sentado à minha mesa de escritório em casa, fazendo o discurso do dia 6 de janeiro, não estou falando figurativamente. Eu via a cena com extrema clareza, como um filme em minha mente. Isso acontece comigo desde que me entendo por gente, com todas as visões importantes que tive ao longo da minha vida. Quando era criança, eu conseguia me ver nos Estados Unidos. Não tinha ideia do que estaria fazendo naquela visão, mas sabia que estava lá. Sentia o sol na pele, a areia entre os dedos dos pés. Percebia o cheiro do mar e ouvia as ondas, embora nunca tivesse vivido essas experiências. O mais perto que chegávamos de ondas era jogar pedras grandes no lago Thaler-Sea, em Graz, e observar as ondulações se aproximando das margens. Quando finalmente cheguei à Califórnia, percebi que muitas das minhas suposições estavam erradas, algumas para melhor, outras para pior. Detesto areia, mas o fato de eu ter tido impressões tão claras foi um fator crucial para eu ter chegado à Califórnia para começar a conversa. Quando me apaixonei pelo fisiculturismo, não imaginava nem de longe que um dia me tornaria campeão. Eu tinha uma visão bem clara, algo que tirei das fotos em revistas dos atletas, como Reg Park, celebrando suas vitórias. Eu me via no topo do pódio, segurando o troféu. Conseguia visualizar os outros competidores nos degraus mais baixos, me olhando com uma mistura de inveja e admiração. Via os sorrisos tensos, até as cores das sungas. Eu via os juízes se levantando e aplaudindo, a multidão enlouquecendo e gritando meu nome: Arnold. 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 Não era uma fantasia. Era uma visão, como se fosse uma memória de algo que ainda estava por acontecer. Era assim que parecia para mim. Como ator, antes de conseguir meu primeiro papel principal, eu já me via com meu nome acima do título, nos pôsteres de filmes e nas placas de cinema, da mesma forma que via os nomes de Clint Eastwood, John Wayne, Sean Connery e Charles Bronson nos cartazes dos filmes que tanto admirava. Desde cedo, diretores e produtores tentavam me convencer a mudar meu nome para algo mais simples, como Arnold Strong, porque achavam que Arnold Schwarzenegger era muito difícil de pronunciar. Diziam que era muito longo. Mas o que eles não sabiam, e eu enxergava com clareza, era que Schwarzenegger ficava incrível em letras maiúsculas no cartaz de um filme. Na política, a experiência foi parecida. Durante anos, tive o privilégio de colaborar com a comunidade.
Trabalhei com atletas com deficiência nas Olimpíadas Especiais e com jovens em risco em programas extracurriculares. Fui nomeado presidente do Conselho de Condicionamento Físico e Esportes da Presidência em 1990, o que me permitiu viajar por todos os 50 estados americanos, organizando encontros para incentivar as crianças a se manterem em forma. Isso me mostrou que eu poderia causar um impacto significativo, e comecei a pensar em como poderia ajudar mais pessoas, inclusive entrando para a política. Por um bom tempo eu vinha cogitando a ideia de me candidatar, mas a forma como isso aconteceria ainda estava indefinida. A imagem era turva, difícil de focar. Eu queria concorrer ao Congresso? Ou me tornar um grande doador de campanha? Alguns sugeriram que eu me candidatasse à Prefeitura de Los Angeles, mas quem em sã consciência desejaria assumir esse cargo? Eu não conseguia imaginar isso para mim. Então, em 2003, os eleitores da Califórnia pediram a destituição do governador Gray Davis. O estado estava em crise total. Empresas e pessoas estavam deixando a Califórnia. Havia apagões recorrentes. Os impostos estavam subindo de forma alarmante. A cada semana surgiam novas notícias negativas, e minha frustração só aumentava. Eu torcia cada vez mais para que o governador realmente saísse. Quando ficou claro que isso aconteceria, a minha visão se tornou nítida. Eu me vi sentado à mesa do governador, em Sacramento, reunido com a Câmara Legislativa, controlada pelos democratas, trabalhando para o bem do povo e colocando a Califórnia de volta nos trilhos. Eu sabia que iria me candidatar e vencer. A imagem na minha mente estava tão clara que parecia possível emoldurá-la e colocá-la na parede. Era uma visão muito parecida com a que eu teria em janeiro de 2021. Eu via a mesa, via o que havia sobre ela, minhas roupas, a posição das câmeras e da iluminação. Conseguia até sentir a espada de Conan nas mãos. Ouvia minha voz aumentando e diminuindo conforme eu falava sobre os desafios que enfrentávamos e propunha soluções. Sei que isso pode parecer uma ideia mística, algo que se lê em livros escritos por charlatões. Mas não é disso que estou falando. Não estou dizendo que apenas visualizando o que deseja, seus sonhos se tornarão realidade. Claro que não. Você precisa elaborar um plano, trabalhar duro, aprender, falhar, aprender novamente e continuar se esforçando. Isso é a vida. Essas são as regras. O que estou querendo dizer é que, se você realmente deseja alcançar sua visão, aumentar as chances de sucesso da forma como a imaginou, você precisa tornar essa visão cristalina, clara como o dia, e mantê-la fixada em sua mente. Você precisa ver isso. Atletas de alto nível compreendem o poder da visualização. Eles são mestres em projetar mentalmente seus objetivos. Na verdade, a capacidade de visualizar é o que distingue os bons dos melhores atletas nas competições de elite de praticamente todos os esportes internacionais. O nadador olímpico Michael Phelps, desde jovem, era conhecido por visualizar o seu tempo a cada treino, com uma precisão impressionante, ajustando-o com uma margem de erro de apenas 1/10 de segundo e alcançando esse objetivo em todas as voltas. Antes de cada tacada, o golfista australiano Jason Day se posiciona atrás da bola, fecha os olhos e visualiza sua abordagem, desde a posição inicial até o momento do contato, imaginando a bola atingindo o alvo. Durante várias temporadas no circuito mundial, o ex-piloto de Fórmula 1 Sebastian Vettel costumava ficar sentado no carro com os olhos fechados antes dos treinos de qualificação. Hoje, quase todos os pilotos de Fórmula 1 têm a habilidade de fechar os olhos, esticar as mãos como se estivessem segurando um volante e guiá-lo pelas pistas em que competem. O que eles fazem em nível avançado é extremamente desafiador. Para estar na elite e competir ao mais alto nível, é necessário um esforço, habilidade e prática imensuráveis. Se o seu objetivo é vencer, é preciso mais do que apenas habilidade e determinação. Não basta torcer para estar entre os melhores, é preciso visualizar o caminho para lá. Nos treinos dos melhores lutadores de MMA,
Após uma luta intensa de 3 ou 5 rounds, eles se erguem e dão uma volta no tatame com os braços erguidos em sinal de vitória, visualizando o resultado de sua próxima batalha. Você consegue ser aquilo que consegue ver, como afirma o psicólogo esportivo Don McPherson. Você precisa visualizar o que deseja alcançar antes de alcançá-lo, não enquanto tenta. Esta é a chave da diferença. Embora entender como é o sucesso seja crucial, é igualmente importante saber como ele não é. Existem muitas versões distorcidas dos seus objetivos que podem aparecer ao longo do caminho, oferecendo soluções mais fáceis, mas que te desviarão do rumo se a sua imagem mental da vida não estiver clara, mesmo que ligeiramente embaçada. Saber o que é sucesso e o que não é traz uma clareza nítida para a sua visão, e descobrir que essa clareza proporciona uma sensação de calma, pois quase todas as questões se tornam mais fáceis de responder. Em 1974, depois de conquistar meu 5º título consecutivo de Mr. Olympia, recebi uma ligação de Jack LaLanne, um verdadeiro pioneiro do mundo do condicionamento físico. Jack foi o criador de vários equipamentos de exercício e do conceito de academias de ginástica. Naquela época, ele possuía mais de 200 academias e queria que eu fosse o rosto de sua rede, atuando como um embaixador do fitness, fazendo turnês promocionais e anúncios. A proposta era de $200 mil anuais, uma quantia enorme para a época, já que a maioria dos fisiculturistas ganhava em torno de 50 mil por ano. A oferta parecia excelente, mas eu a recusei imediatamente. Ser o porta-voz de uma rede de academias não se encaixava na minha visão para o futuro. Não era que eu achasse que o trabalho fosse vergonhoso ou que pudesse encontrar algo melhor, mas a verdade é que aceitar aquela oferta significaria abrir mão da minha carreira no cinema, que era o objetivo que eu estava buscando naquele momento. A clareza de saber que aquela oferta me desviaria do meu foco tornou a decisão fácil. Mesmo perdendo uma grande oportunidade financeira e a fama que viria com ela, eu sabia que estava fazendo a escolha certa. Era uma distração que eu não queria. Se você não consegue visualizar claramente sua visão, fica muito difícil avaliar se uma oportunidade é realmente vantajosa. Sem uma imagem nítida do que é ou não sucesso, você pode se perder ao tomar decisões. Fica difícil saber se uma nova chance vai te levar mais perto do seu objetivo ou apenas te afastar um pouco, e se um pouco é suficiente para você. Ter clareza mental é fundamental para decidir se algo é um passo importante ou apenas uma pequena melhoria. É como a diferença entre pedir uma Coca-Cola e receber uma Pepsi, ou entre viajar para o Havaí e aterrissar em Guam. Ambas são ilhas no Pacífico com um clima maravilhoso, e usam o dólar como moeda, mas apenas uma delas tem um Four Seasons. No mundo dos esportes, essa falta de clareza pode ser fatal. Aceitar o que está quase certo, o que já está garantido, é a diferença entre vitória e derrota. Ninguém entra em um esporte para perder. Então, por que viver sua vida de forma medíocre, aceitando o que aparece, quando você poderia estar buscando exatamente o que deseja? Esta vida não é um teste, não é um ensaio, nem uma prática. É a realidade e é a única que você tem. Então, olhe com clareza para o que quer ser. E seja. O que você enxerga quando se olha no espelho? Um vencedor ou um perdedor? Uma pessoa feliz ou alguém em busca de algo? Alguém com um propósito ou perdido em suas próprias... Agora uma pergunta mais simples: qual a cor dos seus olhos? E não me venha com respostas vagas, como azuis ou castanhos. Essas são respostas superficiais, feitas para preencher questionários. Qual é, realmente, a cor deles? Percebe como essa questão é mais complexa? Muitas pessoas não sabem responder a isso. Muitas detestam se encarar no espelho. E quando o fazem, raramente fixam os olhos em si mesmas. O olhar para o próprio reflexo costuma ser desconfortável, até assustador. Isso acontece porque a pessoa no espelho muitas vezes parece um estranho,
alguém distante da imagem mental de quem elas desejam ser. Por mais difícil que seja, é essencial olhar-se no espelho todos os dias. É preciso avaliar-se, fazer uma conexão verdadeira consigo mesmo, para garantir que você está no caminho certo. Você precisa saber se a pessoa refletida é aquela que você vê quando fecha os olhos e imagina seu futuro. Sua visão e suas escolhas precisam estar alinhadas. Essa prática não é apenas para evitar que você se perca ou se torne ineficaz. Ela é necessária também para evitar se transformar em alguém que você não quer ser. Ao longo dos anos, nos diferentes campos da minha experiência, encontrei muitas pessoas incríveis, mas também muitas que eram exatamente o oposto: egoístas, mesquinhas e desprezíveis. E de fato, o mundo está cheio de pessoas assim. Se você acha que certos donos de academia são interesseiros, espere até conhecer um executivo de Hollywood sem ética ou um político arrogante, acreditando que é importante só porque teve alguns votos em um canto isolado. Enfrentar esses aspectos negativos pode ser como tentar navegar por um labirinto de falsidade e manipulação. E é fácil se perder, se você não tiver uma visão clara de quem você quer ser. A grande diferença entre as pessoas boas e as que não são é simples: autoconhecimento e clareza de propósito. As pessoas boas sabem exatamente o que querem alcançar e têm a disciplina necessária para avaliar cada decisão que tomam, sempre comparando-as com sua visão de futuro. Elas se olham no espelho com confiança e sem medo, ajustando-se sempre que necessário, mas sem perder o rumo. As pessoas que não são boas evitam o espelho a todo custo. Muitas delas abandonaram sua visão há muito tempo, e como consequência, a versão mais egoísta e superficial dessa visão passou a dominá-las, moldando suas atitudes. Elas nunca se dedicaram a definir seus objetivos ou a imaginar o que suas vidas poderiam ser se tivessem alcançado o sucesso. Não viam necessidade disso. Essas são as pessoas que entraram para o mercado financeiro apenas em busca de riqueza, que foram para Hollywood com o desejo de ser famosas, ou que seguiram a política para obter poder. E sua visão nunca se aprofundou, nem se expandiu, porque o sucesso alcançado na dimensão inicial, a mais simples, parecia suficiente. Elas conquistaram a única coisa que importava no começo. E como se diz, em time que está ganhando, não se mexe, mesmo que isso signifique que nem todos ao seu redor estejam ganhando também. Eu passei toda a minha vida adulta me observando no espelho. Nos últimos 20 anos, como servidor público e filantropo, esse espelho se transformou em pesquisas de opinião, dados e votos. Como governador da Califórnia, presidente do Conselho de Condicionamento Físico e Esportes da Presidência e ativista do movimento climático, não há como escapar dos números. As pessoas demonstram o que pensam de você e de suas ideias por meio de palavras, votos e ações. Elas deixam claro se acreditam no que você diz e no que você representa. Quando os dados estão diante de você, quando os números mudam, fica evidente rapidamente se sua visão é algo concreto ou apenas uma ilusão. Nos 20 anos anteriores, em Hollywood, a câmera e a tela de cinema eram o meu espelho. Toda a visão que eu tinha sobre minha performance em um filme não se comparava ao que 500 pessoas, sentadas no escuro, viam quando eu aparecia na tela, com 9 metros de altura, diante dela. A câmera não mente. Ela grava em alta definição, com foco total, a 24 quadros por segundo. Em O Exterminador do Futuro, apareci na tela por apenas 21 minutos, mas isso representou mais de 30.000 imagens capturadas para a eternidade. O que eu achava que estava fazendo nessas cenas só fazia sentido se o público visse o mesmo. Somente então eu poderia afirmar que tive sucesso. Só então eu poderia dizer que tinha alcançado minha visão como ator naquele filme. Nos 20 anos anteriores a isso, como fisiculturista, o espelho era um verdadeiro aliado. Eu me olhava no espelho todos os dias, por longas horas. Era parte do processo. O espelho se tornava uma ferramenta crucial. Não é possível saber se um exercício está gerando os resultados esperados sem se observar enquanto o realiza.
Não dá para saber se um músculo ganhou a massa ou definição desejadas sem visualizá-lo flexionando diante do espelho. Também não se pode avaliar se você está executando os movimentos corretamente sem dar uma olhada no espelho, corrigindo cada pose. Na cena inicial de O Homem dos Músculos de Aço, eu e Franco Columbu estamos em um estúdio de balé em Nova York, aprendendo sobre movimentos com uma instrutora. Estamos aprimorando nossas poses. Ela nos posiciona de formas diferentes, ajustando nossa postura e linha de visão, tornando os movimentos mais fluidos e impressionantes. Enquanto nos orientava, ela fez um comentário revelador sobre a importância de observar como nos movemos entre as poses. No palco, os juízes não nos avaliam apenas nos momentos em que estamos completamente flexionados, no auge da exibição. O que vocês precisam entender, ela disse, é que o público está observando vocês o tempo todo. Ela estava absolutamente certa. As poses estáticas são o que aparece nas revistas, a imagem que as pessoas que não estavam presentes terão de você. Mas aquelas que estão lá, as pessoas que realmente importam, vão prestar atenção e avaliar todos os aspectos de como você se move e como transita entre os momentos mais significativos. Essa é uma metáfora perfeita para a vida. A vida não é feita apenas de grandes momentos ou de picos de sucesso. Não se resume às coisas que ficam gravadas na memória ou às fotos de momentos especiais. A vida também acontece nos intervalos, nos pequenos detalhes. Ela se dá tanto nas transições quanto nas poses. É uma performance contínua, e quanto maior for o impacto que você busca, mais significativo se torna cada momento, por menor que pareça. O que não é visível na primeira cena, devido ao ângulo da câmera, é que as outras duas paredes do estúdio da instrutora são completamente revestidas por espelhos. Assim como os fisiculturistas, os dançarinos também sabem, é impossível evoluir sem observar seus movimentos em ação. Você não pode melhorar se não comparar seu esforço com a imagem de sucesso que carrega no coração e na mente. Para alcançar o melhor desempenho da sua vida, para concretizar qualquer visão, por mais improvável ou ousada que pareça, você precisa ser capaz de enxergar o que o mundo vê enquanto tenta. Isso não significa se ajustar às expectativas alheias, mas sim ser capaz de se encarar no espelho, olhar nos próprios olhos e de fato se ver. E inscreva-se no canal, porque você já sabe. Eu voltarei. Hasta la vista, baby.